Divulgado o gabarito preliminar e a peça de direito do trabalho foi embargo de terceiro, como nós já havíamos nos preparados, né? Desde um tempo eu venho alertando que acabou o mito das três peças já faz um tempo e a banca está experimentando aí algumas peças não inéditas, porque embargo de terceiro já caiu uma vez e a gente vai falar sobre isso. Mas no exame 39 veio embargo de terceiro. E aí, você identificou? Acredito que sim. Dessa vez não tivemos dúvidas, não tivemos problemas na identificação. Pouquíssimas pessoas erraram a peça se comparado com os últimos exames. Então, é sobre os embargos de terceiro que nós vamos fazer a correção agora. Embargos de terceiro em direito do trabalho e a FGV segue querendo deixar os examinandos doidos da cabeça, né? Mas, gente, eu já venho falando com vocês já faz um tempo mesmo. A banca mudou. Acabou esse mito das três peças. Agora a banca pode cobrar qualquer uma. Por isso que sempre quando vocês me perguntam qual que é a sua aposta, qual que é a sua aposta, qual que é a sua aposta, eu falo eu não tenho aposta. E às vezes tem gente que acha que eu sou até exagerada e fica bravo porque eu falo que eu não tenho aposta, mas eu realmente não tenho aposta. Por quê? Pode ser qualquer uma. E eu prefiro não me comprometer apostando numa peça que vai criar expectativa ou até um vício na hora da identificação do que me comprometer dizendo, eu acho que vai cair tal peça, porque meu achismo não adianta em nada. Eu posso imaginar, ter uma sensação que vai cair uma peça e não cai, gente, não cai. Então, por que eu vou falar qual peça que eu acho? Eu acho nada. Quem acha nem sempre encontra alguma coisa, né? O fato é, cai o embargo de terceiro. Mas eu acredito que você tenha identificado corretamente a peça, porque nesse enunciado a gente não teve dificuldade de identificar o cliente e saber que o cliente não era parte. Como nós falamos que embargo de terceiro era peça cabível quando tinha um bem penhorado que era de propriedade de alguém que não era parte no processo. Embargo de terceiro é a medida quando o seu cliente tem um bem penhorado, mas o seu cliente não é parte no processo. E quem não é parte é aquele que não foi citado. Não tinha dificuldade de identificar embargo de terceiro nessa peça porque estava muito evidente. Ao contrário de quando já foi cobrado embargo de terceiro no 13º exame. Embargo de terceiro não é uma peça inédita. No 13º exame, a banca foi infeliz no enunciado e não ficava claro se o cliente tinha ou não sido citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e acabou tendo que aceitar embargos à execução e embargos de terceiro. Foi a única vez que a banca aceitou duas peças no exame em direito do trabalho, foi no 13º exame, porque ela não foi clara e aí deu margem para duas interpretações, o que não aconteceu nesse caso. Nesse caso estava muito claro, o nosso cliente não tinha nada a ver com a história. E eu entendo a frustração de alguns que não treinaram o embargo de terceiro, porque fixaram naquelas peças, nas três principais, fizeram uma outra. Bom, gente, entendam uma coisa. A banca ela pode cobrar qualquer peça que está no edital. Não adianta falar que os embargos de terceiro não é uma peça trabalhista. Originalmente não, mas a gente usa muito ela no processo de trabalho. O CPC se aplica ao processo de trabalho. Pode não ter surgido como uma peça trabalhista porque os trabalhistas, a CLT é preguiçosa, por isso que a gente usa o CPC. Eles pensam assim, já tem o CPC, para que eu vou fazer uma regra aqui na CLT? Usa lá o CPC. Mas a gente usa muito embargo de terceiro no dia a dia. Então não é uma peça de civil, é uma peça de trabalho também. Tá? Então não fiquem com isso. Quando caiu o mandado de segurança, era a mesma coisa. Caiu uma peça de direito constitucional, uma peça de processo civil. Não, gente. É uma peça que a gente usa muito no processo de trabalho. Vocês têm que parar de tentar adivinhar e querer que caia reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Se cair, maravilha, mas se não cair, não é tão complicado assim. Eu lembro que eu brincava com os meus alunos e a gente entende que a rotina de cada um, às vezes, é muito puxado. Principalmente quem está vindo, passou para a segunda fase agora e tem só praticamente 2 meses de preparação e tem uma vida corrida, uma rotina pesada, não só de estudos, mas de trabalho, de outras obrigações. E aí é complicado você estudar todas as peças, né? E você precisa
ou selecionar as peças que você vai se dedicar mais, ou abrir mão de muitas outras coisas, que nem sempre você tem essa possibilidade, ou então se dedicar pouco a cada uma delas. É uma escolha. E eu sempre brincava com os alunos: olha, se você não. Se for para cair uma peça que você não treinou, que seja embargo de terceiro. Quem lembra? Se for para cair uma peça que você não estudou, que seja embargo de terceiro. Por quê? Porque os embargos de terceiro, primeira coisa, você tem a estrutura da peça. Se você não sabe o que fazer nos embargos de terceiro, pega o CPC, abre lá do artigo 647, 674 até o artigo 674 até o artigo 681 do CPC, guiando os seus passos desde o endereçamento até o valor da causa, porque quando fala que é petição inicial, te lembra, ou deveria te lembrar, que tem um valor da causa. Então, do endereçamento da distribuição por dependência até lá no final, no valor da causa, ele te guia. E a gente treinou muito isso nas nossas aulas. Então, quanto à estrutura dos embargos de terceiro, tranquilo. O CPC te entrega pontuação. Tudo bem que a banca poderia ter pontuado mais. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o gabarito também. A banca poderia ter pontuado mais questões de estrutura, inclusive que estão previstas no CPC, que ela não pontuou. Mas, gente, ela não é obrigada, não. Tá? Já me perguntaram: posso entrar com recurso para ela pontuar custas? Não. A banca não é obrigada a atribuir pontuação a nada. Ela escolhe o que ela quer pontuar. Nas nossas aulas, a gente treina a fazer sempre a peça mais completa possível. Por quê? Porque a banca pode cobrar qualquer coisa ali. Se você colocou e ela pontuou, maravilha. Se você colocou e ela não pontuou, ela que está errada. Mas ela não tem que atribuir pontuação porque você colocou algo que tem que ser colocado se no espelho ela não colocou. Ela não é obrigada a colocar nada no espelho. Ela faz o espelho de correção do jeito que ela quiser. Poderia ter pontuado mais? Poderia. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Além disso, as teses dos embargos de terceiro, principalmente porque está previsto na fase de execução no processo do trabalho, no edital, vem lá na fase de execução, né, os embargos de terceiro, então a gente presume que embargos de terceiro no processo do trabalho só cabe na fase de execução. Não que só cabe na fase de execução, mas os embargos de terceiro que caem na prova de direito do trabalho são aqueles opostos na fase de execução. Significa que você tem como teses de mérito teses da fase de execução. E como eu venho falando diversas vezes, e a gente tem trabalhado muito isso, principalmente nas últimas aulas, você não pode ir para a segunda fase sem saber fase de execução. Ela é muito importante e às vezes o aluno cria uma barreira com a fase de execução. Às vezes, porque realmente o tempo não ajuda, e aí, na hora de elaborar a peça, na hora de estudar, colocar o conteúdo em dia, o cronograma, chega no final, na hora de estudar a execução, e está enrolado com parte lá de trás, e aí não dá tempo da execução como deveria. Mas a vantagem das peças na fase de execução é exatamente essa. São pouquíssimas teses. A gente tem basicamente na fase de execução teses que envolvem cálculos, teses que envolvem penhora e teses que envolvem questões processuais. Se vocês forem ver, daqui a pouco a gente também vai ver do mérito, as teses de mérito todas giravam em torno da penhora de um único bem. Então, todas as teses envolviam penhora. Não é igual você tem lá na fase de conhecimento N teses de mérito que a banca pode cobrar, coisa que você nunca ouviu falar. Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade de identificar algumas teses que foram um pouquinho mais complexas, sim, foram. Mas talvez porque você não tenha estudado a fase de execução como deveria. Mas vamos lá. Aqui a gente vai fazer a correção da peça, a gente vai comentar sobre todas as teses que tem no gabarito preliminar, lembrando que a peça que a gente montou aqui, ela é baseada no gabarito preliminar, tá? Então, o que não apareceu no gabarito preliminar, a gente não vai colocar na peça, embora eu acredite que deveria ter, como, por exemplo, as custas. A banca não é obrigada a pontuar custas, honorários, a tutela de urgência, né, o pedido de liminar, que está lá no artigo 678, a banca não é obrigada a pontuar se ela não quiser. Eu acho que deveria? Acho que deveria. Talvez ela pontue, talvez ela pontue. Porque lembrando, gente, o que sai no dia da prova é o gabarito preliminar. Geralmente, costuma vir no gabarito definitivo, no espelho de correção definitivo,
Alterações. A banca pontuando outras coisas que não foram pontuadas aqui. Quer ver outro exemplo? O fechamento. Não apareceu nada de fechamento ali no gabarito preliminar. Vocês querem apostar que vai vir pontuado e todo mundo finaliza a peça. Então, calma. Se você fez embargo de terceiro, por mais que você tenha errado todas as teses de mérito, dependendo de como você foi nas questões, e as questões estavam tranquilas na sua maioria, daqui a pouco a gente vai ver também a questão das questões, estavam tranquilas, dá para passar. Então não perca as esperanças se você errou as teses. Se você não identificou as teses, ou as que você identificou não foram pontuadas. É normal. Gente, talvez vocês não tenham percebido isso, mas se caísse qualquer peça que vocês mais treinaram, provavelmente vocês teriam deixado passar alguma coisa. Por mais que vocês estivessem treinando aquela peça, porque a questão não é a peça, são as teses. Se você tivesse feito uma reclamação trabalhista, principalmente, ou uma contestação, um recurso ordinário, teria uma tese ou outra que você não ia ter identificado, ou que você teria dificuldade para achar a fundamentação. Isso é normal acontecer. Então, não se desespere. Se você errou tese, deixou passar uma ou outra, ou uma e outra, tem chance, certo? Então, vamos lá de novo, falando que a gente vai fazer essa aqui, baseado no gabarito preliminar, e eu vou fazendo os comentários com vocês. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Limitada. Só, gente, uma dica que eu sei que muita gente assiste a esse vídeo para estudar, para se preparar para as próximas provas, né, como uma aula de correção. Sempre que você for fazer a prova, faça 2 leituras do enunciado, não começa já marcando, não, porque você ainda não sabe do que se trata. Você não sabe que peça é, quem é o seu cliente, então se você começa a marcar tudo, você vai marcar coisa inútil. Então vamos fazer uma primeira leitura, depois na segunda a gente vai identificando as teses. Veja só. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador, a sociedade empresária Bolos Caseiros Limitada, em 30 de julho de 2022, tendo a sentença julgado procedentes em parte seus pedidos. O processo tramitou perante a segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, recebendo o número 010 10 56 53 2022 5030002. Nenhuma das partes recorreu e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. A liquidação importou em R$ 10.000. Uma coisa importante, ó, execução, tá? A liquidação importou em R$ 10.000, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente, a despeito de citada para tanto. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na vara, igualmente sem sucesso. Ronaldo, então, instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, que foi julgado procedente, sendo incluídos no polo passivo os sócios Bruno Dias e César Dias. Eles foram intimados a pagar a dívida, mas quedaram-se inertes. Em razão disso, foi expedido mandado de penhora e avaliação para cumprimento na forma da CLT. O oficial de justiça chegou à residência de Bruno Dias às 22 horas e verificou que havia um veículo importado de luxo na garagem da casa, que foi então penhorado e avaliado em R$ 200.000. O oficial retirou-se do local e Bruno Dias recebeu depois o auto de penhora e avaliação pelos correios. Como a vara em questão é ágil, foi marcado o leilão e o veículo foi arrematado por R$ 42.000, estando pendente a assinatura do juiz. Munido da documentação hábil, Everton Silva o procurou para contratá-lo como advogado no dia seguinte à arrematação, para informar que o veículo penhorado era dele e não de Bruno Dias, sócio da executada. Naquele dia, Everton estava na casa, pois era aniversário de Bruno e havia algumas festas para o qual Bruno convidou alguns familiares e amigos. Como o veículo tinha alto valor, Bruno concordou que o amigo Everton Silva o guardasse na garagem para evitar que o bem ficasse exposto. Considerando esses dados, de acordo com a CLT e o CPC, a presente medida destinada à defesa dos interesses de Everton Silva sem criar fatos inexistentes. Gente, Everton Silva. Qual que é a medida processual cabível? Primeira coisa, a gente vai identificar a peça, né? O Everton Silva, ele teve um bem penhorado, certo? Foi penhorado um bem dele. Só que o Everton Silva, ele não é parte nesse processo. Quem é parte? É o Bruno, é o, como chama o outro mocinho aqui? O Bruno, o César e o Bolos Caseiros Limitada. O nosso cliente não é parte.
Se ele não é parte e teve um bem penhorado, qual que é a medida cabível? Só pode ser embargo de terceiro. E aí, qual é o nosso segundo passo, depois que identificou a peça? Vai lá na previsão legal e verifica se realmente é essa peça. Aí o nosso segundo passo é índice remissivo, embargo de terceiro, previsão legal, artigo 674 do CPC. Vai ler lá no caput, quem não sendo parte sofrer constrição ou ameaça de constrição poderá opor os embargos de terceiro. Ponto. A peça com certeza é embargo de terceiro. Feita essa identificação, a gente faz a segunda leitura agora para identificar as teses e os pontos mais importantes. Ronaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista contra o seu ex-empregador. Então, Ronaldo Santos é o exequente. A sociedade empresária Bolos Caseiros Limitada, executada, em 30 de setembro de 2022, tendo a sentença julgada procedentes em parte seus pedidos. O processo tramitou perante a segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, recebendo o número tal. Isso é importante porque nós vamos fazer a distribuição por dependência à segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. A este processo, que é o processo principal. Nenhuma das partes recorreu e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a execução. Bom, gente, se você viu execução, você já vai lembrar das peças que são apresentadas na fase de execução. Exclui um monte aí, só pensa na fase de execução. A liquidação importou em R$ 10.000, mas a sociedade empresária não pagou voluntariamente a despeito de citada para tanto. Tentou-se fazer a execução forçada com as ferramentas existentes na vara, igualmente sem sucesso. Ronaldo, então, instaurou um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, IDPJ, que foi julgado procedente, sendo incluídos do polo passivo os sócios Bruno Dias e César Dias. Eles foram intimados a pagar, mas quedaram-se inerte. Então, quem está litigando nesse processo? O Ronaldo, de um lado. Então, tem o Ronaldo contra Bolos Caseiros, o Bruno e o César. Em razão disso, foi expedido o mandado de penhora e avaliação para o cumprimento na forma da CLT. A partir daqui começam as nossas teses. Olha o que aconteceu. O oficial de justiça chegou à residência de Bruno Dias às 22 horas e verificou que havia um veículo importado de luxo na garagem da casa, que foi então penhorado e avaliado em R$ 200.000. O oficial retirou-se do local e Bruno Dias recebeu depois o auto de penhora e avaliação pelos Correios. Como a vara em questão é ágil, foi marcado o leilão e o veículo foi arrematado por R$ 42.000, estando pendente a assinatura do juiz. Munido de documentação hábil, Everton Silva, nosso cliente, que não faz parte desse processo aqui, veja só, procurou para contratá-lo como advogado no dia seguinte à arrematação, para informar que o veículo penhorado era dele e não de Bruno Dias, sócio da executada. Naquele dia, Everton estava em casa, pois era aniversário de Bruno e havia uma festa para o qual Bruno convidou alguns familiares e amigos. Como o veículo tinha alto valor, Bruno concordou que o amigo Everton Silva o guardasse na garagem para evitar que o bem ficasse exposto. Então, vocês perceberam o que aconteceu? O oficial de justiça foi lá às 22 horas e encontrou um veículo de R$ 200.000 na garagem do Bruno e penhorou, não quis nem saber de quem era o carro. Foi lá e penhorou. Depois que foi penhorado esse bem, foi logo marcado o leilão e o bem foi arrematado por R$ 42.000. Considerando os dados e de acordo com a CLT e o CPC, a presente medida destinada à defesa dos interesses de Everton Silva, sem criar dados ou fatos inexistentes. Bom, vamos lá. As teses, como eu disse, na fase de execução, são mais complicadas. Então, nesse momento, não entre em desespero. Leu a peça, identificou, é um pouquinho mais complicado, você não está acostumado. Pensa, qual é a peça? Embaixo terceiro eu vou para o rascunho fazer a estrutura dessa peça. Qual que é a estrutura dos embargos de terceiro? A estrutura dos embargos de terceiro é de uma petição inicial.
Ai, mas eu esqueci que era petição inicial. O que a gente falou mesmo? Se cair uma peça que você não sabe, ou mesmo uma peça que você sabe, mas o que você tem que fazer? Leia a previsão legal. Lá no artigo 677 do CPC vai dizer na petição inicial, ou seja, embargo de terceiro é uma petição inicial. Então, faça a estrutura de uma petição inicial. Lembra que a gente falou que a gente vai ter em uma reclamação trabalhista ou numa peça, seja ela qual for, sempre dois tipos de estrutura? Ou vai ser uma petição, ou vai ser um recurso. Aqui a gente tem uma petição inicial. Então, eu faço a estrutura da petição inicial. E a estrutura dos embargos terceiro? Eu tenho endereçamento, preâmbulo, requisitos específicos, preliminar de mérito, mérito, requerimentos finais, valor da causa e finalização. A estrutura de uma petição inicial. E aí, o que a gente vai analisar? Nesse momento, gente, o que você deveria fazer? Pega o índice remissivo, pega lá o artigo 674 do CPC e vai lendo eles até o 681. E a cada artigo que você lê, você vai olhar para essa estrutura aqui e vai falar, onde eu encaixo isso? Por exemplo, quando você lê o artigo 676, que vai dizer que, que os embargos terceiros serão distribuídos por dependência, você pensa, serão distribuídos por dependência. A gente tem aqui um endereçamento para distribuir por dependência aquela petição. Então, você faz a distribuição por dependência. E aí, de novo, a gente não sabe como vem no espelho definitivo. O que a banca coloca ali no gabarito preliminar são só algumas coisas que você deveria colocar. No espelho definitivo é que vai ver a pontuação de cada item e onde ele aparece. Porque, por exemplo, a distribuição por dependência, às vezes está contando só 0,1, mas pode ser que essa distribuição por dependência te dê ponto no requisito específico, na preliminar de mérito e nos requerimentos finais também. Por quê? Porque no endereçamento você faz a distribuição por dependência à segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. Nos requisitos específicos, você vai colocar a distribuição por dependência como um requisito específico. Porque a leitura do artigo 676 vai dizer que os embargos de terceiro serão distribuídos por dependência, ou seja, todos os embargos de terceiro devem ser distribuídos por dependência. É um requisito específico. Então, pode ser que a banca pontue nos requisitos específicos. E que você peça a distribuição por dependência numa tese lá de um preliminar de mérito. Você fundamente no artigo. E aí, se você pedir uma preliminar de mérito, você pode e deve reiterar nos requerimentos finais. E a banca pode pontuar também lá nos requerimentos finais. Então, lembra, pode ser que não pontue só lá, pontue em vários pontos da sua peça um detalhezinho que você colocou. De novo, não desiste, não vai desesperando porque você errou as teses, que ainda tem chance sim de passar. O preâmbulo, você tem que identificar aqui que o seu cliente é o Everton. E a parte contrária, o réu, aqui no caso, é o exequente, o Ronaldo. Então, os embargos terceiros são opostos pelo Everton contra o Ronaldo. Eu sei que é muito provável que a maioria de vocês tenham colocado todo mundo no polo passivo. Não se preocupa. Há muito tempo que o espelho da banca ele vem pontuando aquilo que você faz de forma correta. Ele não desconta pelo que você fez errado. Pode descontar? Até pode, mas lembra de uma coisa: os descontos são sempre menores do que a pontuação. Então, se você colocou um correto e um errado, provavelmente o ponto que você perde no errado vai ser menor do que o que você ganha acertando. Tá? Então, o importante é você ter colocado o Ronaldo aqui no polo passivo e o Everton no polo ativo. Requisitos específicos dos embargos terceiro. Tem distribuição por dependência. Lá no artigo 677, vai falar que você tem a prova sumária da posse e a da qualidade terceiro, porque fala que na petição inicial o embargante fará prova sumária da posse e da qualidade terceira, ou seja, fará. Está mandando você fazer, é um requisito específico. Então, você vai colocar aqui, você tem mais a prova sumária da posse ou da propriedade, né?
e da qualidade de terceiro. A gente tem também a tempestividade, porque os embargos de terceiro têm que ser opostos no prazo de 5 dias. Tempestividade. Teria custa se a banca quisesse? Teria custa se a banca quisesse. A banca não quis. Então, nós vamos colocar aqui. Preliminar de mérito da distribuição por dependência, você poderia pensar numa ilegitimidade também, né, para ter o bem penhorado. Agora, nas teses de mérito, o que a gente faz? Identifica as teses de mérito. Quais são as teses de mérito nesse caso? Tivemos 4. Penhora é realizada após as 20 horas, ela é nula. O enunciado falou que a penhora foi realizada às 22 horas, então essa penhora é nula. Penhora sobre um bem de terceiro, né? Não pode penhorar um bem de terceiro, que não faz parte do processo. A penhora foi sobre bem acima do valor da execução. Cuidado para não confundir isso aqui, gente, com excesso de execução, que fala lá no CPC. O excesso de execução, o próprio artigo seguinte vai explicar o que é considerado excesso de execução. É quando você, na execução, inclui outras coisas que não estão ali no título executivo. Agora, se você tem uma execução de 10 mil e penhora um bem de 200, você não tem excesso de execução. Tá? Você tem uma penhora num valor muito acima. Porque na execução você vai penhorar tantos bens quanto bastem para a garantia da execução e não além. Então você tem essa tese, são teses diferentes. E a arrematação vil. Você viu que o bem penhorado foi avaliado em 200 mil, mas ele foi arrematado por 42 mil? Ou seja, o preço vil, o que é preço vil? Aquele que não atinge 50% do valor do bem avaliado. Nossa, mas eu não ia lembrar dessa tese. É uma tese difícil de ser lembrada porque não é do nosso, tanto do nosso dia a dia. Mas lembro que eu falei com vocês. A vantagem da fase de execução é que você tem poucas teses. Então, Deus queira que não, mas se acontecer de você ter que fazer um outro exame, pensa no seguinte, se comprometa com isso. Você consegue saber todas as teses, ou quase todas as teses possíveis numa fase de execução, coisa que é impossível de você pensar numa fase de conhecimento. E tudo aqui girava em torno da penhora. Pensa no princípio da eventualidade, você precisa alegar todas as teses possíveis na defesa dos interesses do seu cliente. Então, sim, a gente tinha aqui a tese do preço vil, da arrematação por um preço vil, que é vedada. Era uma tese que eu percebi que muitos não identificaram, mas isso aconteceria em qualquer peça. Dificilmente vocês fazem uma peça. Lembra das peças que vocês treinaram, dos simulados que vocês fizeram? Geralmente passava uma outra tese que vocês não tinham identificado, não era? Então não se martirize se você não identificou essa tese. Tudo que você faz certo, você pontua. E nós tivemos questões relativamente simples, questões, tirando a primeira, as outras questões batidíssimas da banca, tá? Então você tinha condição sim, mesmo errando todas as teses, eu te asseguro. Se você foi bem nas questões e errou as teses, mas acertou as outras coisas da peça, você tem chance sim de ser aprovado. Então não se desespere. Requerimentos finais, a gente vai requerer sempre a notificação da parte contrária, a produção de provas, a procedência. A procedência nesse caso é para quê? Para anular a penhora. Valor da causa, porque é uma petição inicial, finalização. A banca não pontuou honorários, não pontuou a liminar para pedir a suspensão da penhora em caráter de urgência e também não pontuou. Tinha uma outra coisa que ela não tinha pontuado que eu falei e que eu esqueci agora. As custas. Pode ser que no espelho definitivo venha? Pode. Pode ser que não venha? Pode também. Porque a banca não é obrigada a pontuar custos, não é obrigada a pontuar honorários, não é obrigada a pontuar a liminar. Não é. Não é. Ela vai pontuar se ela quiser. Então a gente fez a estrutura aqui, a peça, baseado nesse espelho de correção aqui. Endereçamento ao douto juízo da segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, Minas Gerais. Por que segunda vara? Porque a gente está distribuindo distribuição por dependência. Faltou aqui, ó, distribuição por dependência. Por dependência.
ao processo número tal. Porque lembra que esse aqui não é o número dos seus embargos, não. Isso aqui é uma distribuição por dependência a este processo. Everton Silva, nosso cliente, qualificação e endereço completos. Por que qualificação e endereço completos? Porque é uma petição inicial. Vem a presença de Vossa Excelência por seu advogado que essa subscreve, procuração anexa, com o escritório profissional no endereço completo. Por que eu tenho que juntar a procuração? Porque é uma petição inicial. Eu, advogado, estou aparecendo neste momento no processo, então eu tenho que juntar a procuração. Não foi pontuado, mas você precisa colocar. Onde recebe intimações e notificações com fulcro no artigo 674 do CPC. Apresentar embargos de terceiro em face de Ronaldo Santos, qualificação e endereço completos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Aqui, gente, você colocou embargos de terceiro, você vai ter sua peça corrigida. Ponto. Você pode ter errado o artigo, pode ter errado as partes, você vai ter a peça corrigida. Provavelmente, isso aqui vai valer 0,1, essa distribuição por dependência aqui. Isso aqui deve valer 0,1. A embargo de terceiro que vai valer 0,1. O artigo 0,1 e o Ronaldo Santos 0,1. Tá? Quem colocou o artigo 674 ao 681 vai pontuar. Quem colocou 674, inciso, parágrafo 2º, inciso 3º, vai pontuar também. Não se preocupe com o verbo. Tá? Isso aqui não pontua, o que pontua é você colocar que os embargos terceiro são apresentados pelo Everton contra o Ronaldo, de acordo com o artigo 674. Requisitos específicos. Estão presentes requisitos específicos dos embargos terceiro, dentre os quais se destacam: distribuição por dependência à segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, de acordo com o artigo 676 do CPC. Legitimidade, pois o embargante não é parte no processo e, apesar disso, teve seu bem apreendido e penhorado, conforme 674, parágrafo 1º da CLT. Tempestividade. Os presentes embargos são opostos no prazo de 5 dias, contados da arrematação do bem, conforme determina o artigo 675 do CPC. Prova sumária da posse do bem e prova da constrição judicial, conforme documentação em anexo, bem como da qualidade de terceiro, nos termos do artigo 677 do CPC. Tudo isso, perceberam que eu estou tirando dos artigos? Então, uma leitura dos artigos e um olhar para a estrutura da peça me daria todos esses pontos aqui. A gente treinou muito isso nas nossas aulas. Preliminar de mérito. Requer a distribuição por dependência dos presentes embargos de terceiro ao doutor juiz da segunda vara do trabalho de Poços de Caldas, onde tramitam os autos principais nos termos do 676 do CPC. 676 do CPC. Não sei se a banca vai pontuar a tese. Ela pontuou a distribuição por dependência. Pode ser que pontue simplesmente no endereçamento, ou pode ser que ela pontue no endereçamento, nos requisitos específicos, na preliminar de mérito e nos requerimentos finais, viu? Mérito, vamos lá. Primeira tese, o desrespeito ao horário para penhora. O oficial de justiça, após a expedição do mandado de citação em penhora, compareceu à residência do senhor Bruno Dias e efetuou a penhora do bem do embargante, que estava na garagem do executado. Ocorre que a penhora foi realizada às 22 horas, em claro desrespeito à previsão legal que estabelece que os atos processuais deverão ser realizados entre as 6 e as 20 horas, conforme prevê o artigo 770. Tem um artigo do CPC também, que se você fundamentou, que fala essa questão do horário, né, até as 20 horas. Acredito que deva haver uma ampliação do gabarito nesse sentido. Se você mencionou o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, também já me perguntaram se pontua, né, que fala que a casa é um asilo inviolável. Pode ser que a banca pontue, mas isso depende, né? Depende, ela não é obrigada. Acredito que sim, mas pode ser que ela pontue. Lembrando, gente, que se você colocou a tese correta e colocou o artigo errado, você só perde ponto no artigo. Diante do exposto, requer o cancelamento da penhora indevida. Próxima tese de mérito da penhora sobre o bem de terceiro. O oficial de justiça, após a expedição do mandado de citação em penhora, compareceu à residência do senhor Bruno Dias e efetuou a penhora do bem do embargante, que estava na garagem do executado. Ocorre que o embargante não é parte no processo e sequer é sócio da empresa executada, não possuindo responsabilidade pelo débito do executado. Nos termos do artigo 674, parágrafo 2º, inciso 3º do CPC, a constrição que recai sobre bens de terceiro deve ser cancelada.
diante do exposto, requer o cancelamento da penhora indevida. Aqui, gente, teve uma tese, isso aí coloquei de acordo com o gabarito da banca, tá? A banca, no espelho de correção, colocou aqui, na verdade, ela nem colocou o parágrafo segundo, ela colocou 674, inciso terceiro, 674, parágrafo segundo, inciso terceiro, que fala que é considerado terceiro o sócio que não foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas aqui o Everton nem sócio era. Então, o correto seria colocar o parágrafo primeiro, o artigo 674, parágrafo primeiro da CLT. Por falar nisso, agora eu me lembrei, lá no gabarito preliminar, aqui está o artigo 676, né? Isso aí foi um erro, a banca com certeza vai corrigir a previsão legal lá do preâmbulo. E aqui é o que apareceu no espelho. Eu acredito que o correto é esse. Tá? A banca deve aceitar esse aqui também. Ou ela vai mudar o gabarito, ou ela vai ampliar para o parágrafo primeiro. Ou só o 674 também. Porque aqui ele não é exatamente o sócio que não foi incluído no polo passivo, porque ele nem é sócio, né? FGV. Próxima tese. Penhora sobre o bem acima do valor da execução. O oficial de justiça, após a expedição do mandado de citação em penhora, compareceu à residência do senhor Bruno Dias e efetuou a penhora do bem do embargante, que estava na garagem do executado avaliado no valor de 200 mil. Entretanto, o valor da execução é de apenas R$ 10.000, conforme sentença de liquidação. Nos termos do artigo 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento da execução. No caso em tela, o bem penhorado foi em um valor muito superior ao da execução. Diante do exposto, requer o cancelamento da penhora indevida. Lembrando que esse aqui foi o artigo que apareceu nesse gabarito preliminar. Acredito que seja ampliado também aceitando o artigo 833 ou 883 da CLT, que também fala a mesma coisa. E a tese, que a meu ver foi a mais difícil de você lembrar da arrematação por preço vil, que após a constrição do bem do embargante foi marcado o leilão e arrematado o bem pelo valor de R$ 42.000. No entanto, o artigo 891, parágrafo único do CPC, estabelece que não será aceito o lance por preço vil, sendo considerado o preço vil a arrematação inferior a 50% do valor da avaliação. O bem penhorado foi avaliado em 200 mil, mas foi arrematado por 42 mil, portanto, não alcançou 50% do valor. Diante do exposto, requer a nulidade da arrematação e o cancelamento da penhora. Requerimentos finais. Diante do exposto, requer a distribuição por dependência da presente ação aos autos número tal, nos termos do artigo 676 do CPC, a notificação dos embargados para contestar a presente ação no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 679 do CPC, a produção de provas por todos os meios de direito admitidos, em especial prova documental e testemunhal, e, por fim, requer a procedência do pedido, determinando a nulidade da penhora indevida, ordenando a imediata e definitiva reintegração do bem, com base no artigo 681 do CPC. Valor da causa, nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB número. De novo, gente, essa peça foi criada em cima do gabarito preliminar. Pode ser que a banca acrescente as custas, pode ser que ela acrescente honorários, pode ser que ela acrescente a liminar para suspender essa constrição judicial. Pode ser? Pode ser. Não tem como a gente garantir. Agora, se você seguiu o que a tia Marina ensinou, pega lá as peças da fase de execução, olha quais são as possíveis peças na fase de execução, já vá pensando nelas na hora de fazer a prova. Por quê? Ao contrário do que acontece, por exemplo, numa reclamação trabalhista, que você vai lendo cada parágrafozinho, que tese eu tenho aqui, que tese eu tenho aqui, que tese eu tenho aqui. As teses de mérito era tudo sobre um fato, sobre a penhora do bem do nosso cliente. Só que essa penhora, ela teve 4 problemas, né? Então a gente tem que defender todos os pontos de vista. Ah, mas na vida real, gente, esquece vida real. Já faz muito tempo que teoria é uma coisa, prática é outra, e a teoria da FGV é outra. Então lembra, mas não faz na vida real, eu faço estágio no escritório, e lá o advogado falou que faz isso. Não importa.
A gente tem que aprender a fazer a prova do jeito que a FGV quer. Isso já foi falado no exame passado, já foi no exame retrasado, e é assim que a gente tem que agir. Então, não importa o que você faria na prática, se era ou não era a melhor estratégia, se era ou não era melhor a tese, se você alegaria ou não alegaria alguma coisa na prática. A banca colocou a tese ali para você alegar. Então, didaticamente, você teria que alegar essas teses. Mas, como eu disse, não entraremos em pânico ainda. Não fica se prendendo muito à projeção de pontos, porque no espelho a gente não sabe o que vai mudar, o que vai acrescentar, quanto vai valer cada uma. Fato é, as teses valem mais. Ponto. Agora, quanto mais? Porque a gente tem uma peça de embargo de terceiro, que a gente tem alguns requisitos específicos que são importantes você mencionar. Será que vai valer só 0,1? Será que a banca vai pontuar a distribuição por dependência no endereçamento, na preliminar de mérito, nos requisitos específicos e nos requerimentos finais? Porque você já tem aí no mínimo 4 décimos, com uma distribuição por dependência apenas. Mais a citação do artigo. Então, não se desespere. Não se desespere se você não identificou a maioria das teses. Não quer dizer que isso vai importar na sua reprovação. Vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as questões. Você vai ver que tem chance, grande chance de você conseguir aprovação. Dessa vez pelas questões, né? A peça ela trouxe um pouco mais de dificuldade, exatamente por não ser uma peça que vocês treinam tanto, por serem teses que vocês não estão tão acostumados a lidar. E aí, em contrapartida, as questões vieram mais simples. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente vai continuar gravando vídeos repercutindo, mas por enquanto não tem muito o que fazer. A gente não consegue nem prever o que vai vir de diferente no gabarito definitivo. Então não adianta ficar paranoico, surtando, não. A não ser que você tenha errado a peça. Se você tem errado a peça, aí já é pensar no futuro, no próximo exame. Agora, se você não errou a peça, se você foi mais ou menos bem nas questões, segura, segura. Agora começa a terceira fase, que é a pior de todas. Essa fase que não tem nada que você possa fazer. Então, se não tem nada que você possa fazer, vai viver. O que você deixou de viver para se preparar. Então, vai viver. No dia que sair o resultado, aí você pensa no que fazer. Se não passou, será que cabe recurso? Vamos recorrer ou não? Agora, se passou, vai ser feliz. Não se desespere antes da hora. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!